Olá, alunos do terceiro ano, aqui é o professor Onísio e hoje nós vamos começar a introduzir o conjunto dos números complexos, tá? Então nós vamos fazer o estudo do conjunto dos números complexos. Então o que vem a ser no caso aqui um número complexo? Então antes da gente introduzir a respeito do conjunto dos números complexos, vamos fazer aqui uma rápida revisão dos conjuntos numéricos que a gente já estudou até agora, tá? Então, inicialmente, o primeiro conjunto que vocês estudaram é o conjunto dos números naturais, que vai entrar do zero para frente, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, o conjunto dos números naturais é representado por n. Posteriormente, introduziu o conjunto dos números inteiros, que entra os números positivos e negativos, porque nos números naturais é do zero para frente, só os positivos. Então, os números negativos já faz parte desse outro conjunto aqui, que é o conjunto Z, tá? Representado pela letra Z, conjunto dos números inteiros. Então, nesse conjunto dos números inteiros, entra os números positivos e os números negativos. Então, é o conjunto menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e infinito em ambas as direções, tá? Mais para frente, depois desse conjunto Z, surgiu o conjunto dos números racionais, porque no conjunto Z só entra os números inteiros. Então, se eu tivesse, por exemplo, a representação de uma operação do número 0,2, por exemplo, aí nesse conjunto já não era possível, e nem nesse, tá? Ou uma fração, 2/3, por exemplo. Então, com isso, surgiu o conjunto dos números racionais, que é o conjunto Q, que representa os números decimais e também os números em forma de fração, ok? Bom, mais na frente surgiu alguns tipos de números que não estava dentro desse conjunto aqui. O número π, por exemplo, que é 3,141591, infinidade de casas decimais não periódicos. A raiz quadrada de 2 também não tinha raiz exata, é um número irracional. Tá? O π a gente usa para calcular o comprimento da circunferência, a área do círculo, que a gente usa com duas casas decimais, que é 3,14. Tem o neperiano também, no estudo dos logaritmos vocês verem isso. Mas esses números irracionais, eles ficaram separados dos racionais. Então criou um conjunto separado só para ele. Só para os números irracionais, representado pela letra I, que é a raiz quadrada de 2, o π, o neperiano e assim por diante. E aí, tem um conjunto que vem somar os números racionais mais os números irracionais. E esse conjunto é chamado de conjunto dos números reais, tá? Então, o conjunto dos números reais, representado pela letra R, é a soma dos irracionais mais os racionais. Então, até agora, o diagrama que vocês estudaram era dessa forma. Então, todo o estudo que nós fizemos na representação de conjuntos vinha até no máximo o conjunto dos números reais. E a partir de hoje, vocês vão conhecer um novo conjunto que vai ser chamado conjunto dos números complexos, que vai englobar todos esses números aqui, ó, que vocês já estudaram, os números reais, e mais uma situação que não tinha solução até agora nos reais, que era a raiz quadrada de número negativo, com índice par, por exemplo. Então, esse conjunto vai ser chamado conjunto dos números complexos e vai ser representado pela letra C, com esse tracinho do lado aqui. Então, esse é o conjunto
que nós vamos começar a estudar agora, conjunto dos números complexos, representado pela letra C. E para que ele serve? Ele serve justamente para calcular soluções de raízes que não tinha solução, raízes negativas de índice par. Exemplo, quando você tinha que resolver uma situação desse jeito aqui, ó, anteriormente, raiz quadrada de menos 4. Então aí a gente colocava aqui na frente, não existe dentro do conjunto dos números reais. A gente colocava o símbolo de não existe. Deixa eu colocar aqui um rascunhozinho aqui, só para vocês verem qual que era a solução. Então aqui a gente colocava uma solução aqui dessa forma assim, ó. Não existe dentro do conjunto dos números reais, tá? Quando vocês estudaram lá do 9º ano, 1º ano para cá, então vocês sempre que dava raiz de índice par negativa, vocês colocavam esta solução. Isso até agora era assim. Por que que antes vocês colocavam isso? Porque vocês não conheciam esse conjunto aqui, ó, que é o conjunto dos números complexos. E agora é que a gente vai começar a estudar sobre isso, certo? Então, qual que vai ser a solução apresentada aqui? Ixi, ficou pintado aqui por baixo. Coloquei força demais na caneta. Então, qual que vai ser a solução? Eu vou representar essa raiz aqui, ó, de menos 4, de uma outra forma. Eu vou fazer assim, ó. Eu posso escrever esse menos 4 como sendo 4 vezes menos 1. Até agora, eu não alterei nada aqui. Continua. Se eu fizer 4 vezes menos 1, dá o menos 4. Tá? Dentro da propriedade das raízes, se eu tenho a raiz de 2 fatores, eu posso colocar uma raiz para cada um deles. Então, eu posso fazer isso aqui como sendo raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1, tá? Porque são 2 fatores, eu posso dividir em 2 raízes. Isso aí tem uma propriedade das raízes que permite que eu faça isso. E agora aqui, qual que é a raiz quadrada de 4? É um número que multiplica por ele mesmo e dá 4. No caso, 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Só que esse menos 1 aqui, ele ainda continua negativo. Então, se a gente não tivesse introduzindo esse conjunto dos números complexos, ficaria dessa forma aqui e aí apresentaria que novamente não teria solução. E o conjunto dos números complexos vem justamente para resolver essa parte aqui, ó. Essa parte de raiz de menos 1. Então, toda vez que aparecer raiz de menos 1, vocês vão substituir isso aqui por uma letra. E essa letra vai ser a letra I. E esse I representa um número imaginário. O que é um número imaginário? Você vai imaginar um número que multiplicado por ele mesmo e dê como resultado menos 1. Como dentro dos reais esse número não existe, aí é que houve a necessidade de introduzir o conjunto dos números complexos. Porque aqui dentro você vai imaginar. Uma coisa que você imagina, necessariamente você não tem que mostrar, não tem que provar. Porque o próprio nome já está falando, você só vai imaginar que existe. Só imagina que existe. Não queira saber qual é. Se você for procurar, você não vai achar. Você só imagina que existe. Então você imagina que existe um número que multiplicado por ele mesmo dá menos i. Como a gente não sabe que número é, não tem como mostrar, falar esse número é o tal número, então a gente vai representar por uma variável, que é uma letra. E é justamente aí que entra esse i aqui, ó. Então esse i vai ser esse número imaginário e esse número vai ser chamado um número complexo. Por que número complexo? Porque ele não é um número real, não é um número que você tem como falar, ah, é o número tal, tá? Então, como ele é um número complexo, então ele vai ser representado por esse i. Então esse i é a parte mais importante dentro da introdução do conjunto dos números reais que vocês vão começar a estudar de agora para frente. Então, a partir de agora, quando acontecer um caso de raiz negativa de índice par, tá? Porque aqui o índice aqui é 2, né? Raiz quadrada.
vocês não vão mais falar que não tem solução dentro dos reais. Vocês vão resolver aplicando esta definição aqui, ó. Você vai resolver aplicando o conjunto dos números complexos. Então, para a gente entender melhor isso, eu vou fazer um exemplo aqui explicando como resolver aplicando isso na prática. Então, se vocês têm que resolver uma equação do segundo grau desta forma aqui, por exemplo, x² mais 9 igual a 0. Então, resolva essa equação aqui. Como que a gente vai resolver ela? Aqui tem duas formas que vocês podem resolver. Primeira, vocês poderiam jogar aqui na fórmula de Bhaskara, né? Aqui o A seria 1, o B não tem, que é o número que acompanha x. Vocês consideram 0 e o C é 9. Então, vocês podem pegar esses valores, jogar em delta, na fórmula de delta, que é B² menos 4AC, e na fórmula de Bhaskara e tentar resolver essa equação. Mas eu vou fazer aqui de uma outra forma. Como que eu vou fazer? Eu vou isolar esse x² aqui. Então, para isolar ele, eu vou colocar x² igual. O mais 9 passa para o segundo menos 9. Tá? E agora, para tirar aqui do quadrado, eu vou jogar mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Por que mais ou menos? Porque a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz, tá? Então, esse mais ou menos surge da fórmula lá de Bhaskara, ok? É porque eu já estou fazendo aqui por um outro processo direto, mas o jeito é o mesmo. Lembra que o menos 9, anteriormente, a gente colocava aqui que não existe em reais. A partir de agora, vai existir. Como que eu vou fazer com ele? Eu vou transformar ele no 9 positivo, multiplicando por menos 1. Todo número negativo que tiver aqui, você vai colocar o mesmo número positivo vezes menos 1, tá? E aí você divide isso aqui. Deixa eu expender mais um pouquinho aqui. Aí você vai dividir isso aqui em duas raízes, mais ou menos, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de menos 1, tá? E aí lembra que a raiz de menos 1, você vai substituir pela letra I, dentro do conjunto dos números complexos. Então, como que vai ficar aqui a minha solução? Então, vai ficar x é igual a mais ou menos... Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. E a raiz quadrada de menos 1? I. Então, a solução vai ser 3i, ou seja, 3 vezes esse número imaginário, que é um número complexo aqui, que a gente viu aqui no conjunto dos números complexos. Então, por isso que nós estamos introduzindo, a partir de agora, esse conjunto aqui, que é o conjunto dos números complexos, ok? E com isso, nós podemos dar a solução para essa equação, que vai ser menos 3i, uma das raízes, e a outra vai ser mais 3i ou simplesmente 3i. E está resolvido aí a equação do segundo grau com raiz negativa. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui, que vai pegar uma equação completa, certo? Então, vamos fazer esse segundo exemplo aqui. Por exemplo, x² menos 2x mais 5 igual a 0. Como que a gente vai resolver essa equação? Como essa é uma equação completa, então eu vou tirar aqui os coeficientes. Vou tirar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, aqui no caso, o meu A aqui vale 1. O meu B vale menos 2. B é o que acompanha x. O C vale mais 5, ou simplesmente 5. Quando o sinal é positivo, não é necessário colocar. E agora eu vou primeiro calcular o valor de delta. Qual que é a fórmula para calcular o delta? B² menos 4AC. Quem é o meu B? É o menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado
menos 4, que multiplica o A, que vale 1, que multiplica o C, que vale 5, tá? Então, quanto que vai ficar o meu delta? Então, vai ficar menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Isso aqui vai dar 4. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o delta vai ser igual a 4 menos 20. Sinais diferentes. Diminui, conserva o sinal do maior. Então, isso aqui vai dar menos 16, que 20 menos 4 é 16, o maior é 20, o sinal dele é negativo. Então, eu tenho aqui o meu valor de delta, certo? Então, meu delta vale menos 16, certo? Agora, eu vou jogar na minha fórmula de Bhaskara. Qual que vai ser a minha fórmula de Bhaskara? Deixa eu dividir aqui essa parte aqui. Então, vou continuar isso aqui em cima aqui. Muito bem. Então, aqui embaixo aqui, ó. Então, já tem o valor de delta. Então, vou pegar agora e jogar aqui na minha fórmula de Bhaskara. Qual que é a fórmula de Bhaskara? Então, a fórmula de Bhaskara vai ser igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. Ok? Então, vai ficar x é igual menos... Quanto que vale o meu B? Então, se eu pegar o meu B aqui, ó, meu B aqui vale menos 2. Então, eu vou jogar aqui menos 2 mais ou menos raiz quadrada de delta. Qual que é o meu valor de delta aqui, ó? O delta vale menos 16. Então, vou jogar aqui menos 16, tá? Tudo isso sobre 2, que multiplica o A, que vale 1, tá? Então, 2 vezes o A, que vale 1. Então, x vai ser igual, menos vezes menos, isso aqui vai dar mais. Então, vai dar mais 2, mais ou menos. A raiz de menos 16, eu posso transformar ela em raiz de 16 vezes menos 1, tá? Sobre 2 vezes 1, que dá 2. Se você já quiser fazer direto, tirar a raiz de 16, que é 4, e já substituir direto por 1, pode, não tem problema nenhum não. Mas como a gente está no início dos números complexos, então eu vou fazendo aqui passo a passo até vocês acostumarem com essa forma, certo? Então isso aqui vai ficar igual a 2 mais ou menos a raiz de 16 vezes menos 1, tá? Então eu vou dividir isso aqui, são dois fatores, eu vou aplicar aquela propriedade das raízes, né? Eu vou dividir isso aqui em duas raízes. Então vai ser raiz de 16 vezes raiz quadrada de menos 1. Tudo isso sobre 2. Então, x vai ser igual a 2 mais ou menos... Qual que é a raiz quadrada de 16? É 4. Vezes... Qual que é a raiz quadrada de menos 1? Lembra, esse menos 1 aqui é aquele número imaginário, tá? É o que eu vou substituir pela letra I. Então, toda raiz quadrada de menos 1 vai ser esse I. Então, aqui vai ficar 4 vezes o I. Tudo isso dividido por 2. E aqui agora, eu vou dividir em x' e x duas linhas. Como não tem espaço aqui para frente, eu vou fazer aqui embaixo, aqui separado aqui. Então, quanto que vai ficar o meu x'? Vai ser o mesmo valor que eu tenho aqui, só que aí eu vou desmembrar esses sinais aqui. Eu vou pegar um negativo e um positivo. Então, vai ficar o quê? 2 menos 4i sobre 2. E tá vendo, ó? Esses números aqui, eu posso simplificar eles tudo por 2, ó. Tá? Posso simplificar isso aqui tudo por 2. Então, aqui 2 por 2 dá 1. Então, isso aqui vai ficar 1 menos 4 dividido por 2 vai dar 2. Esse i acompanha. E aqui embaixo, no denominador, 2 dividido por 2 dá 1. Quando é 1 no denominador, não precisa colocar, tá?
Então aqui, se você colocar sobre 1, tudo bem, mas eu já vou deixar aqui a minha resposta desse jeito aqui, ok? Então vai ser essa aqui a minha primeira resposta, é o primeiro valor, é o x', 1 menos 2i. Lembrando que esse i é o número imaginário dentro do conjunto dos números complexos. Então agora vamos calcular o valor do x, duas linhas. Se aqui eu peguei menos, então agora eu vou pegar mais. Então vai ficar 2 mais 4i sobre 2. Novamente, ó, eu posso simplificar aqui, ó, por 2. Tá? Todos esses números eu posso simplificar aqui por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Mais 4 dividido por 2 vai dar 2. E esse 2 aqui no denominador vai dar 2 dividido por 2 dá 1 sobre 1. Aí o sobre 1 eu não vou colocar, tá? Então vai ficar dessa forma. Ok? Então nós temos aqui as duas respostas dessa equação. Então qual é a solução dessa equação? Então a solução vai ser o quê? 1 menos 2i e aqui vai ser 1 mais 2i. E com isso nós chegamos na solução desta equação do segundo grau, x² menos 2x mais 5. Começamos aqui e terminamos nessa segunda parte aqui, ok? Então, praticamente, vai ser quase a mesma coisa de resolver uma equação do segundo grau, só que vai aumentar essa questão aqui, ó, da raiz negativa do menos 1, que vocês vão substituir por i para poder resolver essas questões aqui, ok? Então aí agora vai seguir uma lista de atividades para vocês fazerem, e aí vocês tentam fazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo no privado, ok? Até mais.